Oi, Fernanda Lima, boa tarde. Carla Crisan, boa tarde. Gess Xavier, Francisco Costa, Priscila Goulart, Mito. Ai, meu Deus. Pontualidade britânica, Rafa, é isso aí. Tony, Jadson, Mary Santos. Obrigado você que já estava esperando aí o nosso estudo. Zizico está na área também, lá de São Luís. Karine. Big, abraço. Big Milael Oficial, Josivan Ventura, Diana Freitas, Kerly, Ledinha, Aline, Cleide, Marielle, Mili Souza, Mari. Galera, convida seus amigos para participar do nosso estudo hoje. Tem um aviãozinho aqui, ó, aí na sua barra de ferramentas. Dá uma clicada aí, marca as pessoas que você quer convidar para vir fazer o estudo com a gente. Galera de Porto Seguro entrando, de Cícero Dantas, a Laura, o James de Porto Seguro, Giovana, oi para você também, Bia Gomes, Jonathan Boleiro, feliz sábado para você também, Karine, Marisa Silva, grande abraço, Luizandra, Wes, ok, galera do Espírito Santo, Edna, Percinha, Alzenir 418, abraço para você também, Desgilmar. E aí, mineiro, como é que você tá, garoto? Vamos começar o nosso estudo por aqui, do livro do Apocalipse. Clica nesse avião aí, ó, e vai convidando o pessoal aí que você quer que participe do estudo. Sai marcando geral aí, pra gente ter uma galera bacana aí no nosso estudo aí, pontualmente, esperando a participação do pastor Tadeu. Tadeu deve estar dormindo, minha filha. Gente boa, Tadeu. Grande Tadeu. Santos Cristiane, abraço. Gabriel, abraço, um salve aí, Gabriel. Keilon, Graciele, Paula, ok? Abraço, Almira. Galera de Teixeira de Freitas aí conectado. Burguesia também tá na área. Ricardo DBVD. Abraço pra galera de Jacuípe. Clica aí no aviãozinho, ó. Vai chamando a galera aí, ó, clica no aviãozinho, convida a galera para vir participar do estudo bíblico, para acordar esse povo que vai dormir. Eronildo de Bravador, Lucas Santos, Gilda Maria, Nelson Ferreira, estamos aqui, Anderson Andrade, Monte Santo, abraço, Vanessinha, MSS, Iambupe, Bahia, galera aí, ó, Goiás, galera, Imperatriz do Maranhão, Gabriel, Axamel, feliz sábado para você também, Paranaíba, boa tarde, John, Bruno, Santos, São Luís do Maranhão, Vanessa, Batista, minha xará, Batista, Mônica, ok, Jane, Doni, e aí garoto, vamos estudar o Apocalipse, Adriano Ferreira, boa tarde, Silva, boa tarde, galera de São José dos Campos, Jamile tá por aí, ó. Ok, Kelly, um abraço. Tem gente de Texas da Bahia, ó. Aí, ó. Marcos Tricolor, um abraço. Galera de São José dos Campos, Dani César, 18. Stephanie Bispo, menina do Paraná aí, ó. Tainara, Elisete, Isaac, Lian Abreu, Marcos Aurélio, Juazeiro, Bahia, Celi, galera, hein? Joelma, Barra dos Coqueiros, Sergipe, Marta Araújo, boa tarde, Vânia, um feliz sábado, Cinelândia Batista de Jacobina, Gabriel de Jacobina, Dênia, boa tarde, Dênia Araújo, Isabela Batista Peritoró do Maranhão, né? Joseilda, abraço aí, Maria 56, Rita, Gilmara 31. Vamos começar o nosso estudo, pessoal. Convido o pessoal e manda esse aviãozinho aí, essa ferramenta que tem aí embaixo, ok? Marca os seus amigos para eles serem convidados aí para a live também. Tá com a Bíblia na mão? Hoje, Apocalipse, Victor VJ, Jacareí. Deixa eu te chamar para fazer oração, Victor. Pode ser? Deixa eu ver se o meu brother Victor vai aceitar para fazer a oração inicial para a gente.
Vamos ver se o garotão aceita. Stephanie, sei que você não ia. E aí, mano? Pastorzão? Tá na paz? Na paz, tô aqui, ó, comendo sobremesa e ligado na live aí. Uma honra ter sua presença aqui, menino. Temos um compromisso marcado para segunda-feira, é ou não é? Segunda-feira, 11 da manhã, a gente vai estar junto lá no Instagram do NT Play. Aí, galera, segunda-feira vocês estão sendo convidados para participar da live do pastor Vitor BJ. Quem não segue ainda o pastor Vitor BJ perdeu o juízo, irmão. Não está preparado para o tempo do fim. Então é o seguinte, segue o cara aí, que o cara é benção, apresentador lá da Novo Tempo. Você vê que é pastor do primeiro escalão, tá ligado? Então, obrigado. Acompanha aí o pastor Vitor BJ. Fala aí o teu Instagram pra galera te seguir. É @VictorBJ. Victor B-E-J-O-T-A. Semudo? É, Semudo. Aí sabe ser nome chique importado, né? Fica mais fácil seguir um PR e Dudu, né, mano? Não, meu pai... E meu pai que inventou. Aí, ó, sala de gente rica. Ah, aqui, ó, tá a escada que os anjos sobem e descem, a escada de Jacó. Aí meu pai tá contextualizado. Meu pai que criou esse nome, esse BJ aí, para ser fácil de decorar. Meu pai é comerciante aí. BJ significa o quê? Nada, cara. É um nome mesmo. É a tribo de Benjamim, seguidora de Jesus, BJ? Pois é. Meu pai colocou em cada filho uma combinação de letra. Minha irmã se chama N, meu irmão TJ e eu me chamo BJ. Uau! Ele queria um nome diferente fácil de decorar. Meu pai chama Tiburcio, aí você já imagina, né? Show de bola. Pastorzão, a gente vai começar. A gente tá, todo dia a gente está estudando aqui o Apocalipse. Sim. Hoje é o capítulo 8 aí. O desafio são 22 dias, um capítulo por dia. Show. Só Jesus na causa. É a primeira vez que eu faço um mês de oração. Eu nunca tinha feito um mês de oração, né? Agora eu tô fazendo um mês de oração, não é mais semana de oração, não. Ora pra gente aí, pra gente começar o nosso estudo, por gentileza. Oro sim, mano. Vamos lá. Pai do céu, obrigado por a gente estar aqui, obrigado pela oportunidade que a gente tem, mesmo nesse momento delicado, de estar estudando a Tua Palavra, de estar pertinho de Ti. E a gente pede a Sua iluminação para a gente compreender o que o Senhor quer dizer para nós nesse momento. Amém. Esteja iluminando o pastor Dudu, iluminando através da Tua Palavra, para que a gente possa compreender o Seu recado para nós. E abre o nosso coração, Pai, para que a gente viva de acordo com a Tua Palavra. Usa-nos e fale a gente nessa tarde, pedimos em nome de Jesus. Amém. Valeu, pastorzão. Deus continue te abençoando aí. Obrigado por estar com a gente. Valeu. Valeu, falou. Moçada, então, terminamos aí. Vamos pegar o fio da meada, onde nós paramos aí para pegar o contexto e seguir em frente na nossa caminhada no livro do Apocalipse. Acho que vocês estão me escutando aí perfeitamente. Ninguém reclamou do áudio até agora. Então vamos em frente em nome de Jesus Cristo, ok? Nós verificamos aí o desenvolvimento dos 7 selos, ok? Passamos pelo 5º selo, as almas debaixo do altar. Verificamos lá os momentos antes da volta de Jesus, quando os ímpios clamam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, porque vinda é o dia do seu juízo, e quem poderá subsistir? E é a oração dos ímpios, que é a oração dos imbecis, né? O cara passa a vida toda não fazendo oração e no dia que resolve orar, em vez de orar, o cara vai orar para um monte, com um rochedo. Isso é uma oração do imbecil. Então é o seguinte, aproveita para orar para Jesus hoje, para você não ter que ficar orando para parede, para monte, para rochedo no futuro. Então vamos partir nessa direção aí em nome de Jesus. Nada de oração de imbecil, ok? Vamos viver a vida de oração dentro de uma perspectiva de relacionamento e intimidade com Jesus, para não ter que orar para monte rochedo, achatar tua cabeça e regaçar tua cabeça. Ok? O capítulo 7, a gente passeou nele aí, passeamos nos 24 anciões, passeamos aí nos 4 seres viventes. Depois de passearmos pelos selos, verificamos o intervalo entre o 6º e o 7º selo, que foi aí o relato da visão do trono, a atuação dos 24 anciões dos 4 seres viventes, a visão dos glorificados. E nessa visão se manifestou a presença dos 144 mil. E a gente explicou os 144 mil, existem 2 linhagens de pensamento. A linhagem simbólica, que os 144 mil são simbólicos, a linhagem literal, de que eles são literais. Eu falei para vocês da minha dificuldade de acreditar na literalidade do número, mas respeito todo aquele que acreditar que trata-se de um número literal, ok? Ellen White diz que a gente não devia ficar discutindo sobre isso, ok?
enfim, a gente leu o texto, citou o texto, só estou dando uma pincelada aqui naquilo que a gente passou. E aí, nós entramos no desenvolvimento aí dos selos, né? Depois dos selos, vimos aí os 144 mil entre o sexto e o sétimo selo. E começamos agora, depois de analisarmos o sexto selo, ok? Começamos o início do capítulo 8, analisando o sétimo selo. E nessa sequência, a gente começa a leitura do capítulo 8, que diz o seguinte. O título aí, o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Aproveita e abre a Bíblia aí, queridão. É mole, mole achar, é o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você tira isso aí de có e salteado. Até quem é criancinha acha. O 8 do livro do Apocalipse, verso 1, vai começar a leitura, ok? Diz assim a Bíblia. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Existem duas interpretações para esse silêncio do céu, cerca de meia hora. Interpretação número 1, a mais antiga de todas, é a interpretação que o cara pega o princípio dia-ano. Se um dia é igual a um ano, quanto tempo seria uma hora e quanto tempo seria 30 minutos, meia hora, esse silêncio no céu. Tem gente que faz esse cálculo aí para entender quanto tempo significa meia hora dentro do quadro profético. Não me parece razoável esse cálculo aí, tendo em vista que você não tem absolutamente nada vinculado ao período profético, ao princípio de ano no capítulo 8. Parece-me meio forçação de barra, ok? Aí o pessoal diz que essa meia hora equivale a 7 dias, tá certo? 7 dias correspondem, então, a esse período em que Jesus veio à Terra, e a distância do céu para a Terra corresponde em 7 dias. E aí alguém junta um texto de Ellen White dizendo que ninguém vai chegar no céu sem guardar o sábado, porque a viagem vai ser de 7 dias, e durante esses 7 dias todos nós guardaremos o nosso primeiro sábado e tal. E fazem assim um emaranhado de junções. A gente respeita a crença de todo mundo, a gente respeita a consciência de todo mundo, mas essa é uma interpretação, ok? E como eu te disse, as interpretações que às vezes existem no Apocalipse, opções de argumentações sem uma palavra final, permitem que você, com a sua consciência, acredite aí. Isso não compromete na sua salvação. Não compromete sua salvação se a gente vai viajar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira para o céu, se vai ser instantâneo, Jesus pega a gente e leva logo. Isso não compromete sua salvação, não deve ser motivo da sua preocupação, ok? A igreja, há uma interpretação nessa direção. E a outra coisa é o seguinte, esse silêncio no céu não é a primeira vez que acontece aqui no livro do Apocalipse. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 611, 612, 613, ela vai falando que houve um silêncio no céu. Os anjos se calaram, todo mundo se aquietou, não se escutava nada no céu. E o céu não é um lugar de silêncio. O céu é um lugar de muito louvor, de muitos cânticos, muitos brados de vitória, muita coisa. Diante dessa perspectiva, esse silêncio no céu se notou, até então, pela primeira vez que a gente saiba, de acordo com Ellen White no Desejado de Todas as Nações, no momento em que Jesus está no jardim do Getsêmani, e estando no jardim do Getsêmani, uma vez que está decidindo se vai beber o cálice até o fim, que ele orou, aparta de mim este cálice, e todos os pecados da humanidade, segundo Ellen White, caindo sobre ele no jardim do Getsêmani, e aquela pressão, o seu suor se transformando em gotas de sangue, porque Ellen White declara que o maior sofrimento de Cristo não foi na cruz do Calvário, o maior sofrimento de Jesus foi no jardim do Getsêmani. Ali no jardim do Getsêmani ele definiria se ele iria em frente ou se desistiria do plano até então estabelecido com o Pai antes da fundação do mundo. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo que ele decidiu ir em frente. Caso contrário, nós não estaríamos aqui na esperança da salvação que temos hoje, que nos move hoje. Louvado seja o nome do Senhor, que ele não desistiu de salvar a gente,
mas ele poderia ter desistido ali no jardim do Getsemane. E essa tensão entre vai em frente ou desiste, isso trouxe um silêncio no céu. Todo mundo simplesmente parou, não houve uma harpa tocando, não houve ninguém cantando, ninguém louvando. O céu inteiro parou para observar a cena do jardim do Getsemane. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele seguiu em frente. Deus seja louvado, Jesus seja louvado. Diante dessa perspectiva, houve silêncio no céu, segundo o relato do Desejado de Todas as Nações. Agora nós estamos vendo um silêncio no céu, e a segunda linha de interpretação adotada por muita gente é que esse silêncio no céu corresponde ao momento final da história da Terra, em que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, e aquela tensão muito grande, e diante de tudo isso, aqueles momentos finais da história da Terra, em que o povo está vivendo aquele tempo de angústia, aquela perseguição, aqueles dias super difíceis, mais difíceis do que qualquer outro dia que existiu sobre a face da Terra, e o céu está apreensivo, orando, torcendo, olhando por você. E aí o povo também está em silêncio, porque está próximo à volta de Jesus. Um silêncio que se apresenta no céu por conta da tensão existente aqui na terra. Então são duas linhas interpretativas aí, ambas respeitadas, ok? Então você, dentro do contexto, vai definindo aí o que seria mais adequado para você acreditar. Eu vou seguir em frente aqui no estudo, e aí, de repente, o estudo dá um respaldo para você se posicionar de um lado ou de outro. Ok, isso aí, vamos nos respeitar, e cada um continua. Não há nenhuma coisa que comprometa aqui a doutrina da salvação. Ok, o verso 2, então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Ok? E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Estamos vendo a mesma coisa que acontece em cada um dos capítulos do Apocalipse. Uma visão introdutória que parte do santuário. A visão começa no santuário. As revelações das grandes sequências de 7 do Apocalipse, as 7 igrejas, os 7 selos e agora as 7 trombetas, todas elas começam num processo introdutório, com uma visão do santuário. Beleza? E aqui no capítulo 8 não é diferente. Só que esta visão do santuário apresenta agora um comportamento no santuário diferente. Um incensário é recebido, o anjo que está com o incensário na mão de ouro recebe incenso, apresenta os incensos, depois ele coloca fogo nesse incensário e ele atira em direção à terra. Também existem aqui algumas interpretações que nós vamos analisar daqui a pouquinho em relação a essa perspectiva. Por ora, eu preciso estabelecer com vocês algumas coisas que nós precisamos aprender para decifrar as 7 trombetas. Uma análise da visão englobada, da visão global, uma análise geral, para que a gente possa vir debulhando os textos na sequência a seguir. Ok? Primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês é a similaridade que existe entre as 7 trombetas e os 7 selos. Isso mesmo. Qual é a similaridade existente? Se liga. Tanto os 7 selos quanto as 7 trombetas estão arranjados em grupos de 4 e o segundo grupo de 3. Ok? Lá nos selos, a gente viu os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um grupo. Depois nós vimos os 3 outros selos que formam um grupo separado do primeiro grupo de 4. A mesma coisa ocorre aqui no cenário das trombetas. Nós estamos vendo aí que tem 4 cavaleiros do Apocalipse e tem 3 medonhos ais nas últimas trombetas. As 3 últimas trombetas, elas são chamadas dos 3 ais do Apocalipse. Ai, ai e ai. Que são as 3 mais cruéis trombetas, ok?
Então tem os 4 cavaleiros do Apocalipse e tem as 3 trombetas que são assim as fases difíceis. E você observa também uma outra coisa. 4 anjos entre a 6ª e a 7ª trombeta são vistos segurando ou melhor, entre o 6º e o 7º selo, tem 4 anjos segurando os 4 ventos do céu, ok? Lá na 7ª trombeta, você também tem 4 anjos que estão atados junto ao Eufrates, lá na ocasião da 6ª para a 7ª trombeta. Essas são as similaridades entre as trombetas e os selos. Além das similaridades, também tem contrastes, ok? Então, são pontos em comuns das trombetas com os selos e pontos que contrastam as trombetas com os selos. As similaridades, já falei para vocês, estão arranjadas em grupo de 4 e grupo de 3. O primeiro grupo de 4, os 4 cavaleiros dos 4 selos lá do Apocalipse. E o outro grupo de 3, os 3 ás das 3 últimas trombetas. Ok? Os 4 primeiros, os 4 anjos no 6º selo estão segurando os 4 ventos da terra. E tem 4 anjos atados junto ao rio Eufrates, lá na 6ª trombeta. Apenas algumas similaridades, para depois a gente analisar se tem alguma coisa em comum. Beleza? Só para ampliar a sua visão, para você ter um contexto mais abrangente. Ok? Muito bem. Vamos lá. Quais são os contrastes agora? Já te falei sobre as similaridades, agora eu vou te falar sobre os contrastes. Os 4 anjos, entre a 6ª e o 7º, entre o 6º e o 7º selo, eles recebem a ordem de segurar. Segura os 4 ventos da terra para que os servos de Deus sejam selados. Ok? Os 4 anjos das trombetas, aqueles que estão presentes na 6ª trombeta, eles recebem a ordem de afligir. Ok? Lá no 6º selo é para segurar. Na 6ª trombeta, a ordem é para afligir. Outro contraste entre os selos e as trombetas. Sob o 7º selo, há silêncio no céu. Sob a 7ª trombeta, Cristo é aclamado com grandes vozes. Ok? Então, silêncio no 6º selo e muito barulho na 7ª trombeta. Então, você observa que tem similaridades, mas também tem contrastes em relação a isso daí. Beleza? Nós não estamos em trombeta nenhuma ainda, que eu não comecei a ler trombeta nenhuma ainda. Eu estou te dando uma visão introdutória sobre as trombetas. Se vocês prestassem atenção mais em mim do que ficarem aí discutindo uns com os outros, vai produzir muito melhor. Beleza? Então vamos encaminhar. Eu não entrei em nenhuma trombeta ainda, eu estou trabalhando no aspecto da introdução. Ok? Já verificamos aí a análise do primeiro verso, Silêncio no Céu, por cerca de meia hora, e agora estamos fazendo um comparativo entre as similaridades das 7 trombetas e a similaridade dos 7 selos, ok? O que são essas trombetas, afinal de contas? Entenda as trombetas como juízo de advertência, ok? Daqui a pouco eu vou tocar uma trombeta aqui advertindo vocês para prestarem atenção e estarem focados no estudo, ok? Então, comentem aquilo que a gente está conversando. Ninguém precisa mais dizer de onde é, para onde vai. Eu sou do Amazonas, eu sou de Belém, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. Agora isso não vem ao caso, ok? Sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos tocar a trombeta no sonido certo, para a gente entender isso daqui. Beleza? Muito bem. Hoje eu não queria desativar os comentários, porque eu gostaria de ver as dúvidas que vão surgindo enquanto a gente vai se apresentando aqui o passo, porque as trombetas é um dos estudos mais difíceis do livro do Apocalipse. E diante disso, a gente vai conseguindo sanar as dúvidas à medida que elas vão surgindo. Mas se vocês não se comportarem nos comentários, a gente desliga aqui numa boa. Então entendam as trombetas como juízos de advertências, para ficar mais fácil ainda entender como grito. Imagina que uma chaleira está fervendo e uma criança está se aproximando. Deus fala de um modo calmo, paciente, porque essa é a característica do nosso Deus.
Mas há alguns momentos que, dado a situação, Deus grita. Deus grita. Igual o pai que vê o filho se aproximando de uma chaleira fervente, o pai vai falar assim, filhinho, ei, filhinho, por favor, não chega perto da chaleira quente não, porque você pode se queimar. Não rola, mano. O pai grita, filho, sai da... Não toca! Não toca! Por quê? Porque é um momento crucial. Eu quero que você entenda as trombetas como este grito de Deus em uma situação crucial da raça humana. É um grito de advertência para ver se o povo acorda. É um grito de advertência para ver se o povo desperta, para que possa, então, estar alerta quanto à revelação de Deus ao longo e no decorrer de toda a história. Ok? Então, as trombetas, esses juízos de advertência, eles também funcionam no fluxo da história do cristianismo. Nós vamos identificar isso daí. Entretanto, ao passo que as 7 cartas do Apocalipse falavam sobre a história do cristianismo e também os 7 selos, já as 7 trombetas se relacionam com a civilização ocidental, ok? Se relacionam de um modo mais específico ainda com os 3 ramos religiosos que professam Deus na Bíblia, ok? Então a gente vai ter aí cristianismo, islamismo e judaísmo dentro das 7 trombetas. Então são advertências às 3 maiores religiões do mundo, ok? Cristianismo, ponto número 1, judaísmo e islamismo. As trombetas estão advertindo essas 3 maiores religiões, ok? As trombetas seriam uma espécie de punição, pastor? Seria uma espécie de punição? Sim ou não? O que vocês acham? Não. As trombetas seriam uma espécie de punição? Que tal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Normalmente a gente usa a palavra castigo como um ato, muitas vezes, desequilibrado de um pai enfurecido que não sabe dosar a sua ira e tende a castigar. Deus não é assim. Deus não tem dificuldade de controlar os seus sentimentos como nós possuímos. O grande problema da correção humana é que ele é desmedido e ele é misturado com um sentimento de raiva, uma intensa emoção, e por isso o nosso processo de correção muitas vezes é inadequado. Exemplo, quando o pai bate em um filho, quando ele está muito irado e nervoso pelo que o filho fez, normalmente isso é um castigo desmedido, é uma punição inadequada. Mas a punição adequada é aquela quando você não está alterado pelo sentimento que foi provocado pelo erro do filho e você consegue corrigi-lo na medida certa. Aí sim produz um efeito. Deus, ele corrige os seus filhos, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, Deus corrige, corrige. Deus castiga, não como castigo humano desmedido e repleto de sentimento que leva a um desequilíbrio. Deus não castiga dessa forma, mas Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam para um processo de correção do ser humano. Diante dessa perspectiva, a gente tem que entender que isso são as trombetas, as correções divinas para a raça humana. Ok? Deus, como é que Deus castiga a gente então? Como é que Deus pune a gente então? Diferente da raça humana, o castigo de Deus, castigo entre aspas, funciona assim, ó. Número 1, ele remove parcialmente a sua proteção, permitindo que nós mesmos nos punamos. Quer ver um exemplo? O povo de Israel estava marchando no deserto em direção à Terra Prometida, e teve uma hora que o povo estressou, né? Estressou com Moisés e começaram a reclamar do maná. E eles disseram assim: a nossa alma detesta esse pão miserável. Chamou o maná de pão miserável. O único alimento que eles tinham no deserto, eles chamaram de pão miserável. Ok? Diante dessa perspectiva,
eles estavam ofendendo o próprio Cristo, que era o maná. Quando aqui na terra esteve, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então eles estavam dizendo: Moisés, a gente não quer saber mais disso, a gente não quer saber mais do maná, a gente não quer saber de tanta ordem, de tanta restrição, isso e aquilo, a gente quer caminhar do nosso jeito. Aí Deus falou assim: então beleza, valeu, estou tirando o meu time de campo, segue aí. E o povo seguiu. Quando o povo segue sem a proteção divina, aí o que a serpente faz? Ataca o povo. A serpente apareceu naquele momento? Não. A serpente já estava há muito tempo. Só que no momento em que o povo diz: a gente não quer mais saber do Senhor, aí Deus retira o time de campo, porque Deus não faz nada que seja sem a permissão humana. Se você não quer saber de Deus, então ele não pode fazer muita coisa por você. Então, no momento em que o povo está saindo da jurisdição divina, não quer saber mais de Deus, então Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque ele simplesmente remove parcialmente a sua proteção, permitindo que nós mesmos nos punamos. Nós mesmos. Ou seja, a gente acaba colhendo as consequências dos nossos atos, porque a proteção divina é removida e a gente sofre por nossa própria conta. Entende? É assim que funciona. Exemplo: o cara começa a beber muito álcool, vai bebendo, Deus protege, Deus fala, o cara continua, então Deus pega e remove a proteção. O cara fica com uma cirrose hepática, o fígado destruído, e diz: ai meu Deus, não me protegeu, Deus está me castigando. Esse castigo, entre aspas, na verdade é Deus retirando a proteção para que você colha os frutos daquilo que você plantou, porque quem planta, colhe. Se ligou? Esse é o ponto número 1 do que a gente chama de punição e de castigo. Ponto número 2. Ao remover parcialmente a sua proteção, quando a pessoa não quer saber nada de Deus, então Deus está permitindo que os nossos inimigos nos punam. Sim, quando Deus remove parcialmente a proteção do povo de Israel, a serpente ataca. É o inimigo punindo, né? Quando o povo de Judá e o povo de Israel, que são duas nações, Judá, a capital era Jerusalém, Reino do Sul, Israel, a capital era Samaria, Reino do Norte. Quando o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, falou: Deus, não queremos saber de você, começaram a seguir a Baal, começaram a fazer o escarcéu, começaram a ficar distante de Deus, se prostituindo, idolatria, isso e aquilo. Deus falou: beleza, então, beleza. Então eu estou retirando o meu time de campo. Aí veio a Assíria, em 722 a.C., e arruinou o povo de Israel. Deus estava castigando? Não. No formato humano, não. Mas, entre aspas, é castigo, sim. Porque Deus retira a sua presença no sentido de proteção e o povo se torna alvo fácil do exército da Síria. Então, o fato dos assírios terem derrotado a nação do norte, o povo de Israel, significa, sim, uma espécie de castigo, porque uma vez que rejeitou a proteção divina, rejeitou o conselho de Deus e a direção do Pai, então Deus retira o seu time de campo. A mesma coisa aconteceu com o Reino do Sul, Judá. Quando no Reino do Sul o povo resolve não estar mais junto com Deus, vem Nabucodonosor, no ano 605 a.C., e leva em cativeiro o Reino do Sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém. E vai todo mundo como escravo lá para a Babilônia. E o que foi isso? Entre aspas, o castigo, desvinculado desse sentimento desequilibrado que é nosso, que não pertence a Deus, mas Deus permite que esse castigo venha utilizando, ou seja, retirando a sua proteção, e as nações, os inimigos, então, começam a nos punir. A terceira coisa, terceiro aspecto do castigo divino, esse daí é um que está reservado de um modo especial e um momento especial no dia do juízo, é enviar fogo abrasador que destruirá inteiro o nosso planeta. Esse castigo ainda não veio, não. Graças a Deus por isso. Mas é um castigo que está reservado para o final do tempo.
é a punição final. Porque Deus deu toda a oportunidade, Deus deu toda a chance, chamou de todas as maneiras, advertiu, permitindo que você colhesse aquilo que você plantou, advertiu, permitindo que o inimigo viesse e fizesse alguma coisa contigo, como fez com Judá, como fez com Israel. E como essas advertências não funcionaram, chegando o juízo final, aí não tem jeito, é fogo, meu irmão. É fogo, é lago de fogo com enxofre. O Apocalipse é muito claro dizendo isso daí. Então, a punição existe. Não é desmedida, não é desregrada, não é desequilibrada. É o ato de Deus permitir que você colha o que você plantou. Ele não protege mais você de você mesmo. E depois ele não protege mais você do inimigo. E depois ele mesmo executa a punição que ainda não aconteceu sobre a terra, que ele mandar fogo e enxofre aí para consumir geral, que está por vir isso daí, ok? Conforme anuncia a palavra. Assim como ele fez lá com Sodoma e Gomorra, na história que você conhece muito bem, ok? E as trombetas são essas advertências de Deus. É Deus permitindo que o inimigo faça alguma coisa, os inimigos façam alguma coisa com uma nação, com o povo de Deus. É Deus permitindo que eles colham aquilo que eles mesmos plantaram. Então, entenda as trombetas como advertência. Beleza? Advertência. Ok? Muito bem. Vamos seguir, então. Você vê lá no quinto selo as almas clamando por justiça. A gente já estudou no quinto selo que as almas clamando por justiça eram os mártires que sofreram ao longo dos tempos. Diante de tudo isso, os mártires sofrendo ao longo de todos os tempos, Deus então envia, aí vem a súplica dos mártires clamando por justiça e tal. As trombetas provavelmente têm uma conexão com essa súplica, porque o incensário está com a oração dos santos, correto? A gente começa a visão de introdução, um anjo com incensário, e o incensário tem a oração dos santos. E essa oração dos santos foi anteriormente exibida através das almas debaixo do altar, pedindo justiça, porque por causa do evangelho eles foram punidos. Então as trombetas funcionam como resposta aos pedidos dos santos pelas injustiças com eles cometidas. E Deus não espera simplesmente o dia do juízo final para começar a dar para algumas pessoas as trombetas de advertência. Então, as trombetas são a resposta à oração existente no incensário, e os capítulos anteriores mostrou-nos que esses pedidos, cujas respostas estão aí nas trombetas, são os mártires que pediram justiça, porque eles foram injustiçados, ok? Sabe o que isso significa? Que o céu não é indiferente ao sofrimento dos servos de Deus, que Deus escuta, e todo aquele que pisou no servo de Deus vai pagar, irmão, vai pagar bonitinho. E como dizia minha mãe, é tintim por tintim. Tudo que fizeram com Cristo, tudo que fizeram com os cristãos, todas as pessoas que foram martirizadas por amor ao Evangelho, todas as pessoas que funcionaram como instrumentos na mão do diabo para fazer isso, todos eles sofrerão a punição, o juízo, o castigo, porque isso está previsto. Deus não deixa barato aquilo que fazem com os seus filhos, tenho certeza disso. E se você acha que os olhos de Deus estão vendados e que Ele não está vendo as injustiças que estão cometendo com você, pode relaxar e ficar tranquilo, porque a mão que sustenta é a mesma que abate, brother. E a mão que abençoa depois é a mesma que pesa. Ninguém mexe com um filho e o pai fica sem se manifestar. As trombetas são a manifestação divina como resposta ao pedido dos filhos que foram injustiçados ao longo de todos os tempos. E no juízo final estará então a punição reservada para todos aqueles que oprimiram o povo de Deus, feriram os filhos do Pai, porque não quiseram eles mesmos se tornar filhos, e então perseguiram os filhos de Deus. Então, minha mãe sempre dizia assim para mim, ó, o teu está guardado. Então, brother, é o seguinte, o dos ímpios está guardado. Eu oro para que o ímpio se converta e se transforme em filho de Deus. Porque se isso não acontecer, irmão,
o que é dele está guardado. Ficam esculhambando Deus, ficam aí esculhambando o nome de Deus, colocando o nome de Deus em samba enredo, colocando o nome de Deus na avenida, chacoalhando com o cristianismo, falando que Jesus foi homossexual. Vai! A mão que abençoa é a mesma aqui, ó. Na hora certa, vai enviar o toque e o sonido certo da trombeta para mostrar quem ele é Deus. Porque Efésios, o apóstolo Paulo deixou muito claro, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não aceita Deus? Beleza. Não quer servi-lo? Beleza. Mas também não vem zombar não, irmão. Porque uma hora o cordeiro vai virar leão. E uma hora ele foi visto na cruz como sendo o humilhado. Na outra hora ele não vem como cordeiro. Quando ele voltar nas nuvens do céu, ele vem como rei dos reis, como senhor dos senhores. E aí, meu irmão, o bicho vai pegar. Ok? O capítulo 8, ele começa com os 7 anjos diante de Deus, prontos para tocar as trombetas. Quando uma cena é introduzida, a cena que explica o propósito teológico das trombetas, ok? Ao retratar as intervenções de Deus em favor do seu povo, o Apocalipse usa as imagens das trombetas. E agora a gente precisa estudar o que é esse negócio de trombeta. Por que trombeta? Qual era o significado das trombetas dentro do povo de Israel? Para a gente saber qual é o significado das trombetas nos nossos dias hoje. Ok? Dentro do Apocalipse hoje. Tranquilo? Então vamos olhar para o povo de Israel. É porque dentro do Velho Testamento a gente retira o material necessário para compreender o Apocalipse. É a Bíblia se auto-explicando. É assim que funciona. Exemplo. As trombetas tocavam na adoração do templo. Ok? E por que a trombeta tocava na adoração do templo? Para lembrar da aliança com Deus e para lembrar também do sábado como dia do Senhor. Então, quando a trombeta tocava, gente, vamos pensar na aliança que nós temos com Deus e vamos pensar que o sábado está chegando. Então, na chegada do sábado, a trombeta tocava. O dia do Senhor está chegando. Preste atenção no dia do Senhor e a trombeta tocava. Então, a trombeta ela tinha que ver com adoração no templo. Ponto número 1. Se ligou aí? Ok. Ponto número 2. As trombetas elas eram utilizadas também nas batalhas. Ela dava instrução de guerra e também clamava pelo auxílio do Senhor. Esse era o papel das trombetas. Tinha o papel na adoração do templo, tinha o papel nas batalhas. Dava instrução durante a guerra e também clamava pelo auxílio do Senhor durante a guerra. Ponto número 2. Ponto número 3. As trombetas também eram tocadas no tempo de colheita. Tocava-se as trombetas para fazer referente à colheita que estava sendo feita. Ponto número 4. As trombetas também eram utilizadas nas comemorações, nas festas do povo de Israel. Ponto número 5. As trombetas foram utilizadas na caminhada do deserto. O líder, Moisés, não ficava igual um louco, igual um pastor Eduardo gritando: para! Senta! Levanta! Hora de caminhar! Hora de... Não, mano. As trombetas exibiam o comportamento do povo. Era um toque para isso, era um toque para aquilo, era um toque para aquilo outro, era um toque para colar, era um toque para cá. Então, os toques das trombetas coordenavam o comportamento do povo durante a caminhada. Este era o papel das trombetas. Então, eu te falei 5 papéis da trombeta. Número 1, adoração no templo. Número 2, para as batalhas. Número 3, para as colheitas. Número 4, para a festa. E número 5, para coordenar a caminhada do povo no meio do deserto. Estes eram os papéis das trombetas dentro do cotidiano do povo de Israel. A imagem é retirada do Velho Testamento e utilizada por João. Por quê? Porque esse é o princípio pedagógico de Deus. Ele pega o que é conhecido para ilustrar o que é desconhecido. Beleza? Então, tendo como ponto de partida o contexto das trombetas sendo estabelecido, agora a gente tem condições de seguir à frente no estudo. Número 1. As 2 primeiras trombetas anunciam juízo sobre as nações que crucificaram a Cristo e perseguiram a igreja primitiva, a saber, Jerusalém e o Império Romano.
A primeira trombeta, ela atinge Jerusalém. A segunda trombeta atinge o Império Romano. Juízos de advertência de Deus para Jerusalém, que crucificou Jesus Cristo, que isso não ia ficar barato, e juízos de advertência para o Império Romano, que participou desse processo, e isso também não ia ficar barato. Ou você acha que Jesus ia ser crucificado, esculhambado, esculachado, e Deus não ia fazer absolutamente nada? Claro que tem uma trombetinha tocando aí. Ainda não é o juízo final, mas que tem uma trombetinha tocando, tem, meu filho. E aí a gente começa a interpretar isso daí sobre o seguinte princípio: buscar do Velho Testamento as respostas necessárias. Tem gente que acredita que as trombetas são as mesmas coisas que as pragas. No final eu vou estabelecer a diferença entre as trombetas e as pragas, porque as pragas, muita gente acredita que as trombetas são a mesma coisa que as pragas, porque com o jogar do incensário de ouro na terra, causando fogo e terremoto, o pessoal diz que cessou a intermediação, cessou a expiação, cessou o tempo da graça, e por isso caíram as trombetas. Então as trombetas seriam a mesma coisa que as pragas. Não, ok? A maioria dos adventistas não creem dessa forma. Nós cremos que as trombetas ainda estão acontecendo no momento da intercessão. Por quê? Porque o incensário com a oração dos santos é recebido por Deus, ok? Esse incenso é retirado e é colocado fogo. Ou seja, a oração acaba de ser respondida e a resposta agora virá em forma de advertência à justiça que as almas debaixo do altar clamaram para que fosse feita. Então, a porta da graça ainda está aberta e o juízo de advertência acontece, ok? Mesmo porque a parte das trombetas está dentro do cenário histórico e ainda não simplesmente no cenário escatológico. Mas vamos em frente, ok? Para a gente analisar isso daqui. Falando sobre o juízo de Deus, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: hoje o estudo é um pouco mais demorado, a gente precisa estudar todas esses conceitos para poder depois entender por que a coisa é feita desse jeito, tá bom? Não adianta eu te ensinar equação do segundo grau se a gente não sabe a tabuada. Então a gente precisa dar uma rolada aqui na tabuada para depois chegar na equação, ok? Por isso que eu te falei da utilização das trombetas, por isso que eu fiz um comparativo para você das trombetas e dos selos, por isso que eu estou colocando aqui a questão do incensário, para a gente criar o contexto para analisar trombeta por trombeta. Então, eu ainda não entrei nem na primeira trombeta, porque eu preciso que você adquira a ferramenta necessária para poder fazer a cirurgia. Se você não tiver com as ferramentas cirúrgicas, vai comprometer a cirurgia do texto. Me entendeu aí? Então, vamos em frente, então. Ok? Eu não estou em trombeta nenhuma ainda, Cileide. Eu estou dando a introdução, como eu acabei de falar. Vamos em frente. Falando agora sobre o juízo de Deus, Israel e Judá foram punidos antes que a Assíria e a Babilônia. O que isso significa? Que o juízo de Deus começa primeiro pela casa de Deus, começa primeiro pelos servos de Deus. Quando o julgamento começa pelo povo de Deus. Prova: Judá e Israel foram alvos do juízo de Deus antes das nações pagãs. Depois a Babilônia recebeu o juízo de Deus. Depois a Assíria recebeu o juízo de Deus. Mas antes da Babilônia e da Assíria, quem recebeu primeiro o juízo de Deus foi o povo de Israel e o povo de Judá. Ou seja, o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Põe isso na sua cabeça. Segunda coisa, quando você olha Ezequiel, capítulo 9, verso 6, há uma declaração: começai pelo meu santuário o meu juízo. Então, Ezequiel 9,6 dá-nos a revelação que o juízo de Deus começa pelo seu santuário, pela sua casa, pelos seus filhos. Ou seja, os primeiros a serem julgados são os filhos de Deus. Ok? Jeremias capítulo 25, verso 17 até o 26, também transmite essa ideia. Porque a ocasião de iniciar o juízo é pela minha casa é chegada.
ok? Então, o juízo novamente sendo indicado como começando pela casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz que o tempo de iniciar o julgamento, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, o tempo de iniciar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, na Bíblia, na linguagem de hoje, para a tradução que eu coloquei para vocês agora. Lucas 12, verso 48, diz assim: aqueles a quem muito foi dado, muito será exigido. Ei, você recebeu muito conhecimento por parte de Deus, então você é responsável por isso. Então, muito será exigido. Vou repetir os textos aqui para vocês. 1 Pedro 4, 17, Jeremias 25, 17 a 26, Ezequiel 9, verso 6, e agora Lucas 12, 48. Ok? Lucas 12, 48. Aqueles a quem muito foi dado, muito será exigido. Ok. Eu conheço muito? Se eu conhecer muito, muito de mim será exigido. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente conhece. Compreendeu? Muito bem. A linguagem utilizada aqui no livro do Apocalipse é uma linguagem impressionista do Velho Testamento. Por exemplo, lá em Joel, no livro de Joel, no profeta Joel, existe uma linguagem impressionista. E ele diz assim no final: tocai a trombeta. Isaías, no capítulo 7, do verso 18 e 19, utiliza elementos da natureza em comparação ao povo de Deus e também no processo do juízo. Exemplo, as moscas são aplicadas ao exército do Egito. O exército do Egito, quando vem sobre o povo de Deus, como se fosse um enxame de moscas. Salmo 18, de 7 a 14, as batalhas são comparadas como se fosse um temporal. Os ventos e todas as trovões e raios são comparadas a um movimento de batalha. Uma guerra é comparada a um temporal. Insetos são comparados a exércitos, exércitos comparados a insetos. Isso é linguagem impressionista do Velho Testamento, que está sendo repetida aqui nas trombetas no livro do Apocalipse. Isaías capítulo 44, verso 3 e verso 4, mostra, Isaías 44, 3 e 4, que o povo de Deus é comparado à erva verde. Se você for no Salmo 1, o justo, o povo de Deus é comparado a uma árvore. Uma multidão de justos é comparada a uma floresta. Se eu sou uma árvore, todos nós juntos somos uma floresta. Então, de repente, eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fizer prosperará. Diz o Salmo capítulo 1, do verso 1 em diante. Ou seja, diante de tudo isso, existem elementos da natureza que se permitem comparar ao exército, elementos da natureza que se permite comparar ao ser humano, fenômenos da natureza que se permitem ser comparados com circunstâncias. Tudo isso para você ficar ligado que essa é a linguagem que a Bíblia usa. E o povo, na época de João, já estava familiarizado com isso. Nós é que não estamos familiarizados com isso. Então, a gente precisa estudar a linguagem que era familiar a eles para entender a revelação do Apocalipse. E, de repente, aquilo que parecia ser tão difícil não é tão difícil quando a gente entende a linguagem usada na época. Então, o povo era erva verde, o povo era uma árvore. Aí você vai em Isaías 61, 3 e Jeremias 11, 16 e 17, a nação judaica é comparada a uma oliveira. E Jesus mesmo comparou a figueira. Lembra quando Jesus torrou a figueira murchou, tal, porque era o povo de Israel que não dava fruto, e o povo de Israel foi comparado à figueira? Fenômenos da natureza, ilustrações da natureza, para comparar a dificuldade ao exército e ao povo. Só para você pegar a linguagem impressionista que é usada pela Bíblia. Beleza? Muito bem. Então vem a primeira trombeta. Pronto, vamos chegar na primeira trombeta. Primeira trombeta, gente, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra.
Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Muito bem. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Então, foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Os textos que eu citei anteriormente para vocês colocam a perspectiva de que essa saraiva, fogo misturado com sangue, é símbolo de guerra. É a linguagem usada por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias, pelo salmista, ok? Sendo atirados à terra, ok? A trombeta direcionada a essa punição, essa guerra, essa investida militar, que é a figura, que é a linguagem do Velho Testamento. E foi queimada a terça parte da terra e das árvores e toda a erva verde. A erva verde e árvores são sinônimos do povo de Deus. Então, é um castigo que está alcançando o povo de Deus, consumindo o povo de Deus. E Jesus não avisou isso? Não avisou Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você como a galinha faz com os seus pintinhos. E Jesus chorou porque Jerusalém não aceitou o seu propósito. E Jesus predisse a destruição de Jerusalém, falando que não ficaria pedra sobre pedra. E de repente a trombeta toca. E no ano 70, Tito vem e põe fogo em Jerusalém. O candelabro do templo de ouro é roubado e levado para Roma. Ou seja, os exércitos romanos fizeram perecer a míngua, crucificaram, vararam com flechas e golpearam até a morte centenas de milhares de judeus. E Jesus previu tudo isso lá em São Mateus 24. Jerusalém desapareceu. Nas palavras do historiador Flávio Josefo, o historiador judeu que presenciou o drama, os romanos fizeram com que os futuros visitantes do local não conseguissem crer que aquela Jerusalém alguma vez tivesse sido habitada. Nas palavras do historiador Josefo, parecia, depois da destruição, que nunca ninguém havia morado naquela cidade. Tamanha devastação causada pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, quando Tito atirou fogo em Jerusalém. Queridos, isso Jesus havia predito. Isso significa simplesmente que Deus estava enviando a sua primeira trombeta, o seu juízo, que começaria pelo seu povo. Lembra que a gente leu que o juízo começa pelo povo de Deus? Agora você percebe, porque eu estudei todas aquelas coisas com você antes de analisar a primeira trombeta, porque senão nós não entenderíamos a linguagem usada no Velho Testamento para definir povo de Deus como erva, como árvore, os fenômenos da natureza para definir como tempestade, saraiva, fogo, uma linguagem própria de guerra utilizada no Velho Testamento, para que tenhamos a compreensão da trombeta à luz da linguagem da própria Bíblia. Porque se eu não tiver esse conhecimento bíblico prévio, eu vou dizer assim, caramba, o que é isso aqui que significa? Houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram tirados para a terra, então queimaram a terça parte da terra. Caramba, o que é isso aqui? Será que foi o incêndio da Austrália que aconteceu agora? Queimou a terça parte da terra e aí morreu um monte de canguru? Será que é isso aqui? Tal, não sei o quê? O que está vendo? Será que são as queimadas da Amazônia, que isso aqui está pegando fogo e tal? Então a gente não entenderia. Ficaríamos no mundo das conjecturações. Mas a Bíblia ensina exatamente isso, ok? A queimada, o holocausto dos judeus tem alguma coisa a ver com as trombetas? Calma, vamos analisar as trombetas momento a momento, porque as trombetas têm uma mensagem definida e a gente está na primeira ainda, que foi a trombeta tocada, soada em cima de Jerusalém, em cima do povo de Deus, a primeira trombeta, porque o meu juízo, o meu castigo, a minha punição começa pela minha casa, diz o Senhor. Então a primeira trombeta se cumpre, é um processo paralelo histórico aos 7 selos, porque o santuário ainda está aberto. Se o santuário tivesse fechado, não seria uma trombeta, seria a praga, ok? E não é a praga, é a trombeta. Terça parte é sempre a linguagem que se repete em cada trombeta e é um termo linguístico utilizado para caracterizar uma determinada geografia, um determinado poder. É uma figura de linguagem bíblica. Não foi feito um cálculo matemático, dividido por 3 a população, e aqui está 1/3. A terça parte
é a figura de linguagem. Assim como é dito, os 4 cantos da terra, a terra não tem canto, segurando os 4 ventos do céu, segurando os conflitos, tudo é uma figura de linguagem. É uma parte considerável. É um povo, é uma população, é uma região que está sendo atingida. Então nós analisamos todo o contexto, finalmente analisamos a primeira trombeta, o juízo de Deus que começou pela sua casa, alcançando o povo de Israel, a cidade de Jerusalém. Ela foi punida porque, afinal de contas, crucificaram Jesus Cristo. E diante de tudo isso, ok? As outras 6, Emily, não serão vistas hoje ainda, só até a 4ª, porque a gente estuda por capítulo. Então hoje é só o capítulo 8, o capítulo 8 vai só até a 4ª trombeta, tá bom? E agora que a gente já estudou a parte mais complicada, agora fica fácil e daqui a pouquinho, mais uns 20 minutos, a gente termina isso daí, se Deus quiser. Já vamos para a 2ª trombeta agora. A primeira trombeta, ela abateu Jerusalém, ok? O povo judeu. A 2ª trombeta, ela abate o Império Romano. Vamos ler a 2ª trombeta? O 2º anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atingida ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue, e morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. Isso aqui é bem interessante. O 2º anjo tocou a sua trombeta e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada do mar. Então, um fenômeno natural é alguém que se dispõe contra outro como se fosse uma montanha sendo atirada sobre o mar, ok? E uma montanha ardendo em chamas. Então, você percebe que trata-se de um fenômeno natural, novamente a linguagem impressionista, novamente a linguagem do Velho Testamento sendo utilizada para esse processo destrutivo. Estamos analisando a 2ª trombeta, ok? Mar, águas, de acordo com Apocalipse 17, verso 1 e verso 15, significa povos, nações e multidões. Então a linguagem impressionista utiliza a montanha ardendo em chamas como algum movimento que se arremessa contra as águas, contra algum povo, contra alguma nação, contra alguma multidão. Jerusalém acabou de ser punida, foi destruída no ano 70, o Império Romano continua no seu processo de domínio e agora há um movimento na direção dessas águas, povos, nações e multidões. Então esse mar aqui trata-se da humanidade, a criação que tinha vida existente no mar, os seus navios são pessoas e suas possessões materiais. A montanha ardente que é lançada no mar, que destrói os que habitam no mar e seus navios, são as rapinantes tribos invasoras que algumas seções do mar da humanidade, à semelhança de uma bola de boliche que vai batendo em sucessivos paus durante o jogo. Como que o Império Romano foi abatido? A invasão do Império Romano, a montanha que ardendo em fogo que se dispôs contra o Império Romano Ocidental, que aconteceu no ano de 378 a 476, foi avançando através das tribos bárbaras. Os 10 reis que formaram a Europa, como nós temos hoje, avançaram pelas fronteiras do Império. Por exemplo, Adrianópolis, atualmente Edirne, na fronteira da Turquia, os invasores visigodos eliminaram todo um exército romano em 378, inclusive o imperador romano chamado Valêncio, em 410. Eles saquearam Roma, 800 anos que Roma nunca havia sido invadida por ninguém, e primeira vez em 800 anos que os invasores alcançam a cidade de Roma. E a história diz que em 410, ok, eles simplesmente saquearam a cidade por 2 semanas, no ano 410 depois de Cristo. Roma, impossível de ser dominada, agora estava sendo alvo dos vândalos, que é essa tribo que invadiu, os vândalos, a tribo turca, que invadiu de fato o Império Romano e fez toda essa bagaceira lá. Por isso que a gente fala de vandalismo, porque os vândalos simplesmente vandalizaram o Império Romano, daí vem a palavra vândalos,
de onde a gente retira que foi o ataque dessa tribo bárbara ao Império Romano no ano 410. Saquearam a cidade e ninguém imaginava que isso pudesse acontecer um dia com a poderosa Roma. A consternação se abateu sobre o Império. Imagina o exército durante a Terceira Guerra Mundial invadir Washington e atear fogo à Casa Branca e ao Pentágono. É o fim do mundo, mano. Se um exército entrar nos Estados Unidos e queimar a Casa Branca e queimar o Pentágono, acabou. Então foi exatamente isso que aconteceu na linguagem de hoje. Invadiram Roma e tacaram fogo em Roma, regaçaram com Roma, e Roma, que parecia ser inconquistável, de repente se torna fragilizada, sendo saqueada pelos vândalos, de onde surgiu a palavra vandalismo. Ok? Em 455, os vândalos, para mencionar mais uma tribo invasora, de novo pilham Roma em uma segunda investida. Eles vão em 410, faz isso daí. 455, de novo pilharam Roma na segunda investida, vandalizaram Roma de novo, carregaram consigo tudo que tinha de valor e levaram para onde? Para Cartago, no norte da África. E quem era o responsável por toda essa mazela que estava sendo proporcionada ao Império Romano? Um cara chamado Genserico, que simplesmente teve sua base naval no norte e dali começou a minar a força do Império Romano. Numa de suas batalhas, por exemplo, a história registra que 1.100 navios foram destruídos numa luta entre Genserico, entre os vândalos e o Império Romano. Ou seja, de verdade, vandalizaram o Império Romano. E estes navios, 1.100 navios queimando como fruto da derrota romana, se cumpre perfeitamente a descrição da segunda trombeta, onde a terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Cumprimento perfeito da palavra da profecia, e aí vai a segunda trombeta sendo soada. A primeira atingiu Jerusalém, a segunda atinge o Império Romano, ok? E agora vem a terceira e a quarta trombeta, que retratam o juízo celestial contra a apostasia da igreja cristã no período medieval. Você observa aqui a terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu no céu a terça parte dos, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela, Absinto. A terça parte das águas se transformou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Seguinte, o anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, povos, nações e multidões, as fontes das águas. Fonte da água. Jesus é tratado como fonte de água viva. O evangelho funciona como fonte de água, ok? Jesus disse, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede, e de ti fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus e os evangelhos são tratados como fontes de água, água cristalina, água que jorra para saciar a sede do povo. E uma estrela, o anjo que tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte do dia da fonte da água, uma estrela. Essa estrela significa anjo, porque você tem lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse o significado das estrelas. As 7 estrelas das 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas. Então, o que significa estrela no livro do Apocalipse? A própria Bíblia revela que são anjos. E que anjo que caiu do céu para tentar prejudicar a fonte de água viva, senão Satanás? Então, o próprio anjo caído aqui tenta denegrir a imagem de Jesus Cristo, que é a fonte da água da vida. E esse denegrir está intimamente relacionado com a abominação da desolação que o profeta Daniel expôs lá no seu livro, quando ele contempla o império se transformando numa situação em que estaria minimizando o trabalho de Cristo. Foi em Lucas capítulo 10, verso 18, que Jesus disse que viu Satanás cair como se fosse uma estrela do céu. No Jó capítulo 38, verso 7, os anjos são identificados como estrela. Então esse anjo do absinto é um anjo amargo,
é um anjo venenoso, porque a palavra absinto significa amargura. Então a estrela que caiu do céu, Satanás, ela é chamada de absinto, porque o cara está cheio de amargura, porque ele queria um posicionamento no céu e não teve, ele queria autoridade e reconhecimento, não obteve, foi expulso de lá e desceu cheio de amargura para a terra para contaminar a fonte da água, que era a pessoa de Jesus Cristo, trazendo como essa contaminação? A apostasia da igreja durante a Idade Média, que está exatamente num paralelo estabelecido com a abominação da desolação do profeta Daniel, descrito no capítulo 7. E no capítulo 7, 8 e 9, quando se estabelece a abominação da desolação, a gente percebe as características. Mudaria os tempos e as leis, Daniel capítulo 7, verso 25, perseguiria os santos do Altíssimo, magoaria o Altíssimo, ou seja, se oporia a Jesus, se oporia aos cristãos, mudaria a lei de Deus, mudaria o calendário sábado para o domingo, minimizaria o sacrifício de Jesus Cristo, reduziria a influência de Jesus Cristo, retirando dele o título de sumo sacerdote e outorgando esse título a um ser humano. Esse estabelecimento da iniquidade nada mais foi do que uma estratégia da estrela, do anjo caído, cheio de amargura, Satanás, para obscurecer, para contaminar a fonte da água que é Jesus Cristo, através da apostasia que o Império Romano, em sua fase papal, estabeleceu nesse planeta. Então, nós estamos percebendo exatamente isso e concluindo aí a terceira trombeta. E vamos para a última trombeta para encerrarmos o nosso estudo, a quarta trombeta, que aqui mais uma vez é direcionada à pessoa de Jesus Cristo. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Quem é o sol? Da lua e das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse. Tentou contaminar a fonte das águas, que era Jesus, e agora quer escurecer o sol da justiça, de acordo com Malaquias 4:2, que é o próprio Cristo, para que ele se escurecesse e não brilhasse, e tanto o dia como também a noite. Quis tirar o brilho completamente de Jesus Cristo. E ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que estão vindo para tocar. Esses 3 ais aí, que são as piores trombetas, as 3 próximas trombetas é o que nós vamos estudar amanhã. Mas esse trabalho aqui que contaminou a fonte das águas e que tentou minimizar o trabalho de Jesus Cristo, que foi o Império Romano na sua fase papal, para destruir o ministério de Jesus como sumo sacerdote, trazendo amargura, tirando a Bíblia da mão do povo, trazendo morte e perseguição ao povo. Então a gente percebe que a abominação da desolação foi instituída exatamente nesse processo, ok? A terceira atingiu a Jesus quando Roma se transformou em Roma papal, ou seja, com o estabelecimento da Ponta Pequena, no ano de 538 depois de Cristo. O Papa definitivamente se tornou cabeça da igreja, já havia sido declarado em 508 com Justiniano, mas em 538, com a destruição dos ostrogodos, se estabeleceu como poder e estabeleceu o seu domínio por 1260 anos. É onde houve os massacres, as perseguições, com uma intensidade muito maior do que de todos os tempos. E diante disso daí ofuscou o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, ou seja, contaminou a fonte das águas e também tentou escurecer o sol da justiça. Então você vê aí o Império Romano na sua fase pagã e na sua fase papal, ambos sendo alvos das trombetas de Deus, ok? Agora deixa eu só estabelecer aqui a diferença entre trombeta e praga, ok? Para a gente encerrar o estudo aqui. A extensão da área afetada, 1/3 da terra, esse tipo de limitação, essa figura de linguagem limitando o alcance das trombetas, isso não existe, esse termo, nas pragas. Se fossem as pragas as mesmas coisas que as trombetas, esse tipo de limitação deveria ser repetida na descrição das pragas, embora elas se pareçam, são coisas assim bem diferentes, ok? Quando você olha também, em segundo ponto, o tempo envolvido. Nos capítulos que tratam das trombetas, que é o capítulo 8 e o capítulo 9, a gente percebe que os períodos de tempo são relativamente longos. Você vai ver aqui no capítulo 9, período de 5 meses,
42 meses. As pragas não. As pragas, os períodos estabelecidos, vamos estudar isso mais à frente, é um só dia, uma só hora. Então significa que há um comprometimento, ok? A terceira e a quarta trombeta, ambas abatem o Império Romano na sua fase pagã e na sua fase papal, ok? Porque em ambas as fases, tanto o Império Romano na sua fase pagã, como o Império Romano na sua fase papal, eles mancharam o ministério de Jesus Cristo, ok? Como sendo o sol da justiça e como sendo também a fonte das águas, beleza? E tudo isso por intermédio de uma manipulação da estrela chamada Absinto, que é uma estrela amargurada, que é Satanás, que foi expulso do céu, ok? A gente estava falando da diferença das pragas. Então as pragas, elas têm, as trombetas estão limitadas aí à terça parte da terra, e não existe uma quantidade expressa em relação à proporção das pragas, a proporção de abrangência. Concernente às trombetas, a gente viu que elas têm longos períodos. No capítulo 9 tem 5 meses, tem 42 meses, e as pragas, os períodos são muito curtos, é um dia ou cerca de uma só hora, um dia no máximo. E você observa como uma terceira diferença, que na cena introdutória, aqui o primeiro verso do capítulo 8, quando introduz as 7 trombetas, a cena inicial está com o santuário em atividade, em funcionamento. E a cena inicial da descrição das 7 pragas, o santuário está fechado, ninguém mais tem acesso. O termo utilizado é ninguém pode entrar. Nas trombetas o santuário está em atividade, nas pragas o santuário está cerrado. Nas trombetas a abrangência é 1/3, não existe abrangência descrita concernente às pragas. Nas trombetas nós estamos vendo períodos longos, 5 meses, 42 meses. Nas pragas os períodos são curtos. Nós estamos vendo aí um dia, nós estamos vendo 1 hora. Então essas são as diferenças. Outra parte aqui, a quarta diferença ressaltada, é que as trombetas estão na parte histórica do Apocalipse, enquanto as pragas estão reservadas para o momento do fim da história da terra, após o fechamento da porta da graça. Com as trombetas, a porta da graça está aberta, como está até hoje, e com as pragas, a porta da graça está fechada. É possível mudança nessa época das trombetas, mas não é possível mudança na época das pragas. Há conversão e sinceridade em alguns na época das trombetas, mas não há mais possibilidade de conversão na época das pragas. Quem está salvo na época das pragas. Quem está perdido na época das trombetas ainda pode conhecer a salvação, mudar de vida e ter o nome escrito no livro da vida. Não há mais salvação na época das pragas. Na época das trombetas ainda há salvação. Nós estamos na época das trombetas. Nós não estamos na época das pragas. Ainda há chance de salvação e conversão e arrependimento para mim e para você. Na época das pragas não mais haverá nenhuma chance. Vamos entrar na quinta, na sexta e na sétima trombeta. Amanhã, às 14 horas, eu te espero. Hashtag a mão de Deus pesa. Hashtag a mão de Deus pesa. Hashtag a mão de Deus pesa. E pesa mesmo. Então, queira estar nas mãos de Deus e não ter as mãos dele abatendo a mim e a você. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. De Deus não se zomba. Ele castiga de 3 formas. Número 1, permitindo que colhamos aquilo que nós plantamos. Número 2, quando nos afastamos dele, o inimigo é que se aproxima. E aí nos tornamos alvos muito mais fáceis do que quando perto dele estávamos. E número 4, o próprio Deus executa o seu juízo, e as trombetas é o grito de Deus para dar uma sacudida para ver se a gente acorda. Então ele deu uma sacudida em Jerusalém para ver se eles acordavam. Ele deu uma sacudida em Roma para ver se eles acordavam. E aí é o grito de Deus sendo direcionado à raça humana, porque o pai está vendo o filho à beira do precipício e não dá para dizer: filhinho, afasta-se daí,
Afasta-se daí, senão você vai se machucar. É o pai que está gritando porque se interessa e se importa com a sua salvação. Deus quer salvar você, Deus quer salvar a mim, por isso Ele está dando gritos de advertência para que essa mensagem transforme a nossa vida em nome de Jesus. A mão de Deus pesa, a mão de Deus também salva. Vai pesar para o ímpio, mas vai salvar para aqueles que creem. Você crê? Se você crê, a mão de Deus sustenta. Se você não crê, a mão de Deus pesa. Sobre todos os ímpios que zombam de Deus, a mão de Deus vai pesar. E sobre nós, a mão de Deus nos envolverá, nos abraçará e dirá: vinde benditos de meu Pai e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A porta da graça está aberta, temos chance em nome de Jesus Cristo. Amém? Amanhã estamos juntos para terminar aí as 7 trombetas. Valeu, vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um capítulo estudado. Louvado seja o teu nome. O capítulo não é fácil, é trabalhoso, dá muito trabalho, tem que se observar muitos detalhes e exige-se muita concentração. E diante de todas essas dificuldades, o Senhor ainda manifesta a sua mensagem de modo claro. Muito obrigado. Nas tuas mãos nos entregamos em nome de Jesus. Boa tarde para geral aí, tamo junto. Valeu. Obrigado, Brito Erasmo, obrigado, Maria Marta Gomes, obrigado, Naaves, Tadeu Souzarte, obrigado, Yolanda Lúcia, obrigado, Valdelice, Odaí Gonçalves, Edna Persinha, Marcos Souza, ok, a mão de Deus pesa, Senhor Davi, obrigado, Selme Mariá, obrigado, Aninha Claudier, Sabrina Oliveira, Diogo, 007, obrigado, Stephanie Wilde, 15, obrigado, Mari Almeida, Lohandra, obrigado, Pri Andrade, obrigado, Hélia, obrigado, Tony, obrigado, Aline, Maria do 11 de 74, Adriano Guimarães, Jardine, obrigado, Cécia, feliz sábado, Leanne Bergman, Bruno, Igor, Diego, abraço, Green, obrigado, Karine, Lorivone, tamo junto, TC Charles, de Louveira, São Paulo, Souza de Almeida, Andrei, obrigado, Araújo, querida, mais uma vez, obrigado, Marombeira, Camille Carmen, Bela Valda, abraço, Rose, abraço, Caruaru, Pernambuco, grande abraço, Cláudia, obrigado, Elis da Silva, Rose Santana, Simone Mendonça, Maria Almeida, Hortolândia, Marcos Ferreira, feliz sábado, Diego José Oliveira, de Lagarto, Sergipe, abraço aí, SF Souza, Joel, Iverton, Eudon, abraço aí, Relis, Esmeraldina Feitosa, abraço, Marcelene Souza, Adriana Ferreira, ok? Vou ler a sua pergunta. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ler as perguntas aqui. Ok? Deixa eu ver umas perguntas aqui. Os 3 A's, o Brito está perguntando. Brito, os 3 A's eles vão ser respondidos no estudo do capítulo 9. Hoje a gente estudou o capítulo 8, beleza? Lucilene está perguntando, estuda a Bíblia? Não entendi essa pergunta não. Não entendi. Os 3 A's eu já respondi. Vai ser no capítulo... Ok? A 4ª trombeta não tem um local específico. O Império Romano é a Europa como um todo, né? Atingindo na sua fase ali, que é o mesmo período de Tiatira, se estendendo aí, ok? Durante o período de Tiatira, o Império Romano como um todo, que é a sua totalidade da Europa, que era o mundo de então, o mundo antigo. Ok? Pastor, fala um pouco sobre o decreto dominical. Não está na hora, não vou falar sobre o decreto dominical, isso não está no assunto, não faz parte das trombetas, ok? Ainda. Haverá um momento certo de falar sobre o decreto dominical. Eu não vou pular de um assunto para o outro. O que o senhor acha sobre esse vírus, esse novo vírus? Eu fico com a definição de Ellen White, que é uma gota de praga caindo sobre a terra. Gota de praga não é praga, ok?
mas é uma advertência aí que a gente pode abrir os olhos, porque não deixa de ser um sinal de alerta para todos nós aí diante do tempo que nós estamos vivendo. Explica a terça parte, eu já expliquei, Everton, a terça parte, que é uma figura de linguagem utilizada, não é um número específico, mas era uma definição de uma abrangência que não fosse a totalidade. Pastor, por favor, repita as trombetas usando material auxiliar da Nova Bíblia Missionária Adventista. Se você tem, pode fazer uso, não trouxe, fica à vontade aí para entender. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como a quarta trombeta atinge o Império Romano, que castigo eles sofrem? Eu já respondi essa pergunta aqui no desenvolvimento do estudo. Deixa eu ver. Pastor, Uá, Abi, Loá, missionária. Eu não entendi nada, mano. Mas beleza, então. Escreveu aqui em grego. Trombeta igual advertências, isso mesmo, Rose Santana, Santa Mônica. Hoje alguém falou que a Bíblia tem muita coisa faltando ela. A Bíblia tem muita coisa faltando só se for a curiosidade do cara. E o objetivo da Bíblia não é satisfazer a curiosidade do cara, mas é apenas revelar o plano de salvação. E Deus escreveu tudo o que era necessário para a gente conhecer para a nossa salvação. Obrigado pela saudade aí, Líria. Deus seja abençoado pela sua vida. As trombetas podem ter uma aplicação futura ou somente no passado. A aplicação futura que nós vamos ter são as pragas. As trombetas é no decorrer da história. A aplicação presente das trombetas é que se Deus advertiu o povo de lá, então se eles foram advertidos lá, a gente também pode ser advertido hoje. É a aplicação presente. A Cruz Mila me diz que me ama. Obrigado, querida. Tem gosto para tudo. Amanhã às 14 horas aprender mais. Estamos juntos aí. Obrigado, irmão. Eu que estou aprendendo muito também, recordando daquilo que já estudei. Muito bom essa oportunidade de estar com vocês. Obrigado mesmo. Ângelo Gabriel, pastor, as trombetas são as advertências e as pragas já são a condenação? Exatamente. Isso mesmo, fez uma leitura certinha, amigão. Ok? Na Nova Bíblia Missionária, as trombetas se referem ao Império, todas as 4 trombetas se referem ao Império Romano. Ok? É uma visão, mas eu estou colocando aqui aquilo que eu acho mais coerente. O decreto dominical só será no capítulo 13. Sim, provavelmente, porque é o capítulo que fala sobre essas coisas relacionadas à besta, ok? Abraço aí para o povo de Matuípe, Bahia. Saudade aí, Miley. Abraço, obrigado. Amanhã estaremos juntos, ok? Deus seja louvado. As trombetas coincidem com os períodos da igreja? Coincidem sim. Só que as trombetas, as igrejas estudam assim muito o comportamento da parte de dentro da igreja, as igrejas, né? A mensagem das igrejas é o comportamento do povo de Deus, e as trombetas atingem o comportamento de fora daqueles que creem em Deus. Ok? Onde encontramos estudos anteriores para assistir? Meu canal do YouTube, PR e Dudu, o menino está colocando lá, desde o primeiro estudo, eu acho que está rolando lá. O Acamp já ainda está de pé, sim, vai acontecer o online, por enquanto ainda está de pé. O online está certíssimo a acontecer, vai acontecer agora no final de abril, de sexta até domingo, ok? Fique esperto. Abraço para Uberaba aí, Patrícia Vasconcelos, Cadu 007, aí sabe ser detetive. Verdade que haverá ressurreição dos salvos que nasceram após 1844, antes da volta de Jesus? Tem um texto de Ellen White que dá-nos a entender isso daí. Capim Grosso, grande abraço. Pastor, indique livros que abordam esse assunto. Tem os livros de Apocalipse da Casa Publicadora Brasileira, muito bom, pode comprar lá. Deixe os capítulos 6 e 7 disponível no YouTube. Já pedi para colocar, é uma questão de tempo, eu trabalho não faço só isso, e tem um menino aí trabalhando com maior boa vontade fazendo isso para mim, que é o Léo, e eu estou contando aí com a disponibilidade dele, mas assim que ele puder ele vai colocar. O Jefferson Pilar vai participar da Semana Santa? Não sei. Não, a Semana Santa é feita pela divisão. Não vai ser com Jefferson Pilar, não. Vai ser com Arautos do Rei. Ok? Abraço aí para a galera do internato da FADBA. Deus abençoe vocês. O Vinícius está aqui colado aqui, ó. Segundos de Esperança. Valeu, Vinícius. Cadu 007, grande abraço. Abraço aí para o Litoral Norte, Camaçari, coordenador da área, o Everton. Um grande abraço para a galera também de Quixabeira. Ok? Ansioso para a explicação do Apocalipse 17. Isso aí, Samara, persevera aí, vamos chegar no 17, amanhã é o 9 já. ICD de Fernando, Latino Petrolina, abraço para vocês, Deus continue te usando aí, obrigado, Tereza, obrigado, Tereza, Rosana Keile lá de Montes Claros, abraço também, galera de Xinguara do Pará, abraço,
Ana está dizendo que foi top, Deus seja louvado por isso. Abraço para Boqueirão, Paraíba, galera de Boqueirão, um abraço. Yolanda, feliz sábado. Efraim Melo, grande abraço. Pastor Gessé Joaquim, obrigado por estar com a gente aí, pastor, valeu. Estamos encerrando a live aqui, o povo já está indo embora. Iago Pena, abraço também. Valeu para Bibi, para Drica também. Ok. Cíntia Alves, União Norte Brasileira, abraço. Eduardo Cruz, meu xará, abraço para Timon, a família de Paula, abraço para a galera de Timon, ok. Vai para lá, vem do Pastor Mestre, corre lá. BH, MC, um grande abraço para a minerada aí, ó. Victor abraço aí, Victor. Janaína também, Marcos Souza, 3730, os gafanhotos na África, Serra Pragas, aqui também, Montes Claros, abraço Divinópolis, olha aí a minerada aí, gente, Everton Oficial, grande abraço, garoto, Polo 8 da Aspa, da União Norte, abraço, ok, muito obrigado, Karina, pela sua presença constante nas lives, abraço aí, Igreja de Providência, Belém do Pará, te agradeço, Anne França. Avisa pra galera aí, turma. Amanhã é domingo, o povo vai querer dormir aí, mas vamos estudar o Apocalipse. Venha no Tocantins, até amanhã. Um abraço, gente, obrigado. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Tá joia? Valeu e vamos pra Semana Santa aí. Tchau, tchau.